Amém, irmãos, graça e paz. Amém. Chuvinha dá um desânimo, mas eu vou falar de novo. Graça e paz, irmãos. Amém. Vou aproveitar o gancho da Soninha e pedir que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Vamos continuar refletindo sobre, nesse mesmo texto que a Soninha trouxe aqui nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Tenho certeza que você já recebeu a cura que você precisava e agora a gente vai meditar um pouquinho sobre família. Amém? O texto diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Versículo 23, queridos. O texto diz assim: E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Agora a gente vai ler o versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando a ela, tomou pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre deixou, e ela os servia. Eu vou ler só um versículo que eu acabei pulando, que a Soninha até já leu, o versículo 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Irmãos, a gente vê aqui nesse capítulo 1 de Marcos, alguns processos que todos os cristãos, acredito eu, já passaram, já vivenciaram. Primeiro a gente vê aqui no versículo 16, Jesus fazendo um convite a Pedro, a Simão Pedro, e imediatamente ele aceitou e seguiu Jesus. Considere comigo que era tudo que aquele homem sabia fazer na vida. Ele era pescador. Sua profissão era o que colocava o pão na mesa, a sua profissão certamente era uma tradição da família. Mas o texto diz que imediatamente aquele homem seguiu Jesus, renunciou à sua vida, os seus costumes, as tradições, renunciou ao seu modo antigo de viver para seguir Jesus. Esse foi o primeiro processo na vida de Pedro, né? Imediatamente ele foi. Então ele teve esse encontro, primeiro processo, em primeiro lugar no processo ele teve esse encontro com a renúncia, que eu acredito que todos nós passamos, né? Talvez você teve, sim, que abrir mão de alguma coisa aí no seu passado, do modo antigo de viver, para seguir Jesus, seguir aquilo que o Senhor tinha para você. E a gente vê em segundo lugar, Pedro tendo o encontro com a realidade do ministério. Jesus, na sinagoga, ele tem um encontro lá com uma pessoa possessa, uma pessoa endemoniada. E que a primeira experiência de Pedro, irmãos, foi com manifestação de demônio. Imagina um homem que saiu ali de uma vida calma, né, de pescaria, e agora vou seguir Jesus. Jesus podia ter levado ele para tomar um café primeiro. Jesus poderia ter levado ele para qualquer outra coisa mais branda. Mas Jesus leva Pedro para... Ele permite que Pedro tenha um encontro com a realidade do ministério. Não é fácil. E Pedro logo vê aquela manifestação, a pessoa convulsionando por conta da manifestação de demônios. Mas Jesus imediatamente, ele libera a palavra e aquele homem é liberto. E o último processo,
Em último lugar, o que faz parte do processo de todo cristão é o que a Soninha falou aqui. Levar Jesus para casa. E aqui o texto diz que logo eles foram para a casa de Pedro. Aí você pode me dizer, não, mas isso é o mais fácil que a gente faz. Eu quero é Jesus, eu ando com Jesus, eu quero levar Jesus para casa. Mas refletindo sobre isso, queridos, e trazendo uma mensagem sobre família, eu queria que você prestasse bem atenção agora. Às vezes a gente tem uma relação alienada com Jesus. É uma relação, como que eu posso explicar alienada? É uma relação que só me importa, sou eu e Deus aqui, sou eu e Jesus o tempo todo, é isso que importa. Como se as coisas e pessoas que estão à nossa volta não fosse a única forma da gente manifestar a vida de Jesus em nós. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente tem uma relação com Deus, não, aqui eu tive um encontro, eu renunciei a minha vida toda, o meu modo antigo de viver todo por Jesus. Eu tive um encontro com a realidade do ministério, eu já expulsei demônios, eu já fiz tanta coisa, mas eu não levo Jesus para casa. Sabe por quê? Que esse é o processo, essa é a etapa mais difícil? Porque quando a gente leva Jesus para casa, a gente dá a Ele a liberdade de entrar em todos os compartimentos da nossa vida. E a nossa casa, se você prestar atenção, analisar a sua vida, assim como eu analisei a minha, a nossa casa é o lugar onde mais a gente relaxa. Eu só faço o que eu quero na minha casa. Eu só lavo a louça na hora que eu quero lavar. Né? Eu só dou atenção ao meu filho a hora que eu quero dar. Então, na minha casa, na sua casa, é o lugar onde tem mais de mim depositado. E eu lembrei daquela historinha que eu acho que muitos já escutaram. A menina que falou para a mãe, eu queria que a gente morasse na igreja. Por quê, minha filha? Porque o meu pai é tão bom aqui. Então, quanto de nós temos convidado Jesus aí na nossa casa? A gente leva ele em tantas áreas, todas as áreas da nossa vida, mas dentro da nossa casa, a gente tem impedido que Jesus ele entre nos departamentos. Quando, na verdade, irmãos, não é que eu tenho que doar mais de mim na minha casa. Né? A gente escuta muito família é tudo, e é onde desequilibra. Quando eu falo assim, o meu trabalho é tudo, aí desequilibra a minha fé. Quando eu digo família é tudo, desequilibra a minha fé. Não, a gente tem que nivelar. O que é tudo é Jesus na minha família. E se eu não levo Jesus para a minha família, o que vai ser da minha família? O que acontece é que eu estou levando Jesus para dentro da igreja, eu estou levando Jesus para o meu ministério, seja aí fora, mas eu não estou levando Jesus para dentro da minha casa. É onde eu quero explicar a minha fala de dizer que às vezes a gente tem uma fé, um relacionamento com Deus alienado, porque a gente pensa assim, o que é uma vida que agrada a Deus? Não, eu vou orar 24 horas por dia. E o que é que vai resolver? Né? Eu vou jejuar 40 dias, tá? Talvez você vai sair com o espírito mais fortalecido, mas a evidência da tua fé, a evidência da tua fé dentro da tua casa só existe com o teu relacionamento com o outro, com teu filho. E eu lembrei, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, acho que foi no ano passado, a pastora lançou aqui o desafio para os jovens, né? Para os 40 dias com propósito. E eu pensei, quem que eu vou discipular? Né? Eu que venho discipulando algumas pessoas ao longo desse tempo. E eu falei assim, por que não meu filho? E eu comecei um discipulado com meu filho. Então, se eu não sou essa pessoa que levo Jesus para o Heitor, para o meu filho, se você não é essa pessoa que leva Jesus para dentro da sua casa, está faltando alguma coisa. Dificilmente a gente vai ver Jesus alcançando a nossa necessidade familiar, como ele fez com a sogra de Pedro, se a gente não convidou ele para dentro. A gente, após a adoração, leve Jesus para casa também. Ele saiu da igreja e ele foi com Jesus para a casa dele, ele saiu da sinagoga. Então, o que a gente tem que
fazer é servir ao Senhor na totalidade da nossa vida. Não desnivelar, não colocar uma coisa à frente da outra, mas servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Às vezes a gente desanima, a gente fica vulnerável demais, porque a gente fica muito focado em uma área. O meu ministério agora é tudo, e a minha família é nada. Ou eu dou muito pouco. A gente costuma dar isso aqui para quem está dentro da nossa casa. E eu costumo falar, irmãos, que quem está convivendo com você, quem está ali passando as maiores dificuldades, é que merece o melhor de você também. E a gente não faz isso. Dentro da minha casa é o lugar onde eu quero relaxar, é onde eu quero descansar, é onde eu quero deixar a armadura de lado. E é o lugar onde a gente tem que estar por inteiro, a gente tem que convidar Jesus a estar por inteiro. Porque às vezes o inimigo não consegue com a gente, ele alcança os nossos. Então, convide Jesus para entrar na sua casa, ele alcança a necessidade dos seus, para que os seus alcancem a necessidade de outras pessoas, como foi com a sogra de Pedro. Né? Jesus curou aquela mulher, alcançou aquela necessidade que ela estava tendo no momento e ela começou a servir outras pessoas. É assim que ele faz. Mas se a gente ficar nesse relacionamento, eu e Deus, alienado, tudo à minha volta acontecendo, eu e Deus, não, enquanto eu cuido do Senhor, Ele vai cuidar dos meus. Faça tudo ao mesmo tempo. Cuide das coisas do Senhor, mas cuide dos seus. O Senhor vai te dar graça para isso. Esteja atento aos ataques do inimigo, às ciladas do inimigo na sua família. Isso aqui também é doutrina. Às vezes a gente se deixa ser levado por coisas que já estão construídas em nosso meio, e a gente perde a boa consciência que Paulo fala tanto. Então hoje, o meu desafio para você, assim como a Soninha falou, leve Jesus para casa. Convide Jesus para a sua casa. Leve Jesus para que aqueles que estão ao seu redor conheçam ao Senhor também. Como é que eu faço isso? Compartilhe a palavra. Gasta um tempo de qualidade, senta. Age de modo que o Senhor ele se revele através de você. É isso que a gente tem que fazer. É fácil aqui, a gente, né? Todo mundo igual, a gente se trata bem, a gente se abraça, mas na convivência é onde a imagem e semelhança do Cristo na minha vida é provado, irmão. É muito fácil eu aqui, que passo pouco tempo com os meus irmãos, parecer com Jesus. Mas no dia a dia, na intimidade do meu lar, onde está a sujeira, né? Aí é difícil. Se a nossa casa é o lugar onde a gente... Você chamar alguém para a sua casa, se você for na casa de alguém, você logo percebe a personalidade dessa pessoa. Mas tem uns livros enfeitando ali, né? Essa pessoa gosta de ler. Se tem uma casa mais decorada, ela gosta de arte, né? De design. Se a casa é tão bagunçada, essa pessoa não gosta muito de limpeza, de arrumação. Então, a gente não chama Jesus porque lá tem as nossas imperfeições. Lá é o que tem de mais nosso depositado. Então, convide Jesus hoje. Jesus, entra na minha casa e faça morada, entre em todos os compartimentos. Faça parte da minha vida por completo. É isso que a gente precisa fazer. Então, quero convidar você a ficar de pé, para a gente orar, para que você diga assim: Senhor, eu vou sair desse local de oração e eu vou te convidar a entrar na minha casa comigo e alcançar todos os departamentos da minha casa. Tu sabe a necessidade do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe o que você precisa. Então eu quero orar pela sua família, nós vamos orar pelas nossas famílias. Levante um clamor de oração. Se é por salvação, dentro da sua casa, eu creio, irmãos, eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para alcançar. E que sejamos esse instrumento no nosso lar para atrair os nossos. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai.
Senhor, nós cremos na salvação dos nossos familiares, nós cremos como a Tua palavra diz, ó Deus, que busquemos o reino em primeiro lugar, esse reino que não é material, mas que é justiça, paz e alegria, e as outras coisas, ó Deus, as nossas necessidades seriam acrescentadas. Ó Pai, Tu conhece a necessidade de cada irmão aqui, seus irmãos que têm colocado seus familiares em oração, os irmãos, ó Deus, que têm buscado, ó Pai, uma vida, Senhor, transformada. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa dar a graça necessária, Senhor, para que essas pessoas sejam Jesus, a representação do Cristo no meio dos seus familiares, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque por vezes nós Te convidamos a estar em tantas áreas da nossa vida, mas não Te levamos para a nossa casa, Senhor. Não Te levamos para sentar à mesa conosco, com os nossos familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje queremos, ó Pai, esse coração mais sensível, porque por vezes, ó Deus, estamos distantes de Ti, andando desapercebidos, negligenciando coisas importantes, ó Pai. Então eu Te peço, Senhor, resgata a boa consciência no nosso meio, Senhor, que possamos Te buscar em todo o tempo, que possamos ser Cristo para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, no meio dos nossos familiares, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nessa noite nós Te convidamos a entrar na nossa casa, Senhor, para não mais sair, faça morada, Senhor, que Tu faça morada em nosso coração, na nossa casa interior, mas também na nossa casa morada, ó Pai, para que todos os que ali estejam, Senhor, sejam alcançados, tenham as suas necessidades supridas, porque a Tua presença, Senhor, é poderosa, ó Pai. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, querida.